Olá a todos, eu sou Denise Fincato, advogada, professora, e estou aqui mais uma vez nesse maravilhoso projeto da ABRH do Rio Grande do Sul, Atualiza RH. Em função de acontecimentos dessa última semana, nós estamos complementando informações e apresentando como fica o panorama dos RHs, do seu dia a dia, pós perda da vigência da MP 1046. Como vocês sabem, nós temos aí alguns momentos em que, de maneira urgente e provisória, algumas medidas são tomadas, especialmente da iniciativa do Poder Executivo, não é, da Presidência da República, e que, no caso específico da pandemia de 2020, flexibilizam a gestão de determinadas ferramentas trabalhistas. O que ocorre é que nós temos aí uma sucessão destas medidas desde 2020 e a dúvida de alguns profissionais de RH sobre como lidar com todas estas coisas. Bem, primeiro um pouco de panorama, né? As medidas provisórias estão muito comuns, estão na fala do povo, como a gente diz, mas é necessário que a gente organize algumas coisas. As medidas provisórias não são atos do Poder Legislativo, mas têm efeitos de lei. Elas vêm da Presidência da República com um caráter provisório, né, uma duração pré-determinada, mas tem todos os efeitos de lei. Nesse período de duração determinada, a medida provisória tem que passar pelo Congresso Nacional, pelas duas casas, e ser efetivamente transformada em legislação. Não basta estar lá, ela precisa terminar o seu ciclo. Se ela não terminar o seu ciclo nesse intervalo, que é de até 120 dias, 60 prorrogáveis por mais 60, ela simplesmente perde vigência. No entanto, ao perder vigência, algumas coisas precisam ser organizadas e o direito, inclusive, prevê quando elas não forem organizadas. Quando ela perde vigência, o Congresso Nacional pode decretar, pode expedir um decreto, né, dizendo como as relações até então regidas pela MP continuarão. Se não acontece isso, foi o que ocorreu com a MP 927, que você, que já é RH há mais tempo, lembra, né, do ano passado, elas simplesmente seguem regidas pela medida provisória, mas com efeitos limitados também no seu tempo, ou terminam junto com a medida provisória, ou tem ali uma extensão precária, né, dos seus efeitos, das suas condições. O fato é que logo da decadência da MP do ano passado, da 927, nós vimos assim uma confusão gigante, né? Porque, por exemplo, no tocante ao teletrabalho, que é uma das ferramentas que as MPs autorizam, tanto a do ano passado como essa, e flexibilizam tanto a do ano passado como essa, nós temos a possibilidade de coexistência dentro da mesma empresa de regimes jurídicos diferentes dessa relação. Alguns regidos, então, pela CLT, outros regidos pela MP 1046, e aí o RH fica um pouco confuso. De fato, por algum tempo, nós podemos ter esta vida paralela desses dois regimes de contrato, né? E é importante a gente verificar que cada um tem suas peculiaridades. Os contratos de teletrabalho, por exemplo, regidos pela medida provisória 1046, terão muito mais flexibilidade, muito mais manuseio pelo RH. No tocante àquelas regidas pela CLT, avisos prévios, notificações, mútuo acordo, tudo aquilo que está na consolidação das leis do trabalho. O que acontece, RH? O que você precisa fazer, então, RH? Em primeiro lugar, separar, né, identificar e separar os contratos que foram atingidos pela MP, que tiveram férias antecipadas, que tiveram algum tipo de antecipação de feriados, enfim, e fazer ali as suas marcas, os seus registros, para poder controlar isso com absoluta segurança e tranquilidade, ok?
monitorar esses contratos com tais afetações da MP 1046, a que estava em vigor até a última semana do mês de agosto, para que se vá, à medida que o tempo vai passando, trazendo esses contratos para o mesmo regime dos contratos, vamos colocar assim, normais, não afetados pela MP 1046. Com isso, a gente pode dizer assim que o RH garante um pouco de sanidade, né, na gestão dos recursos humanos. Só para resgatar um pouquinho da história desta MP 1046, ela inicia a sua vida em 27 de abril deste ano, né? E como ela tem aquela vigência, como nós dissemos, né, de até 120 dias, 60 mais 60, né, nós estamos com o término ocorrido ali, na última semana de agosto, depende do momento que você está assistindo esse vídeo, vai ser mais distante ou mais próximo do momento seu, né. Fato é que nós podemos ter tido ali antecipação de feriado, que nós podemos ter tido ali antecipação de férias, decretação de férias coletivas ou qualquer das medidas que a MP previa no dia 24 ou 25 de agosto, ou seja, no último dia de vigor, né, de vigência desta medida provisória. E isso não quer dizer que já no dia seguinte a gente tenha que alterar tais coisas. Em primeiro lugar, aguardemos o decreto do Congresso Nacional. Se sair o decreto dizendo qualquer coisa, é esta qualquer coisa que nós vamos seguir. A gente se compromete aqui a trazer para vocês a informação atualizada sobre tal decreto. Se o decreto não sair, que foi o que aconteceu no ano passado, simplesmente não saiu o decreto, então as relações constituídas, os desdobramentos construídos pela MP 1046 seguirão gerando seus efeitos, porque a gente tem um princípio no direito que diz assim que a lei vigente é a lei da época em que o ato foi praticado, o tempo rege a norma aplicável ao ato, né? Mas essa lei, aspas, é uma medida provisória que tem efeitos reduzidos, etc., etc., então não quer dizer que fique para sempre a regência da medida provisória 1046. Observe exatamente qual foi a data que se instituiu o banco de horas, que se concedeu as férias, enfim, né, em regime antecipado ou coletivo, dentro das modalidades e das coisas possíveis pela MP, e projete dali, no máximo, 60 dias, que é o período base, não é, da medida provisória 1046. Dessa maneira, a gente chega no máximo a daqui, né, 60 dias, considerando que estamos exatamente agora na última semana de agosto. Preste atenção, porque no caso da MP 1046, a gente não tem uma sobrevida. Na MP 927 do ano passado, nós tínhamos uma possível prorrogação até o término do prazo do estado de calamidade, que era o que se dizia, que se vivenciava na época, em função do decreto 6, que assim trazia, né? Estamos vivendo um estado de calamidade, daí em diante uma série de providências. O decreto 6 tinha término em dezembro, e isso fez com que, mesmo que tivéssemos terminado, né, a vigência da MP 927 em julho, fosse possível pensar em prorrogações das medidas até o fim do término do período de calamidade. Hoje nós vivemos estado de emergência de impacto internacional, termo cunhado, trazido pela Organização Mundial de Saúde, que também aqui adotamos, e não temos esse prazo olhando para dezembro, certo? Então, a gente precisa já, em termos de RH, tentar ir acomodando, encerrando as coisas e trazendo todos para um mesmo pacote de regência legislativa. É um pouco atrapalhado num primeiro momento, não é? Mas o fato é que, se nós temos a informação, nós sabemos o que fazer. Então, a MP 1046 perde a sua vigência, deixou de ser apreciada completamente no período previsto, embora já estivesse, né, tramitando no Congresso, ela não terminou a sua tramitação ali,
e é importante, então, que você, RH, comece a organizar os contratos. Sugiro que, primeiramente, identificando os que foram atingidos por algumas das ferramentas, algumas das flexibilizações da MP 1046, já vá administrando-os para que se organizem de maneira igual todos os contratos e relações que você tem aí sob sua gestão. Seguimos alerta e, na sequência, havendo alguma alteração, a gente comunica a vocês. No link aqui embaixo você vai encontrar um materialzinho visual para auxiliar aí a compreensão desse momento da nossa realidade trabalhista. Um grande abraço e até mais.